Alô, comunidade! Muito boa tarde. Depois de 3 dias de cobertura do julgamento histórico em Brasília, o ICL Urgente volta à sua tela, sempre às 5 horas da tarde, com as principais informações do Brasil e do mundo. Uma sexta-feira especial para todas e todos que lutaram pela democracia no Brasil nesses últimos anos. Muito boa tarde. Fique com a gente, aproveite essa meia hora em que a gente traz um resumo do que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo. E sempre com a gente a Laura Couto, na redação do ICL, na atualização de notícias. Bem-vinda de volta, né, Laura? Finalmente, Rodrigo, uma ótima tarde para você e uma ótima tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, e uma ótima tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Sextou, Rodrigo, vamos lá. Sextou com Bolsonaro condenado, e quem, eu falei assim, Laura de volta, ela estava aqui trabalhando esses dias todos na edição, na produção, no apoio, né, dessa cobertura intensa nos dias de julgamento lá em Brasília. Boa tarde para todo mundo, boa tarde para você que mora nesse país em que o voto de uma mulher condenou o golpista que sempre desprezou e atacou as mulheres. A dúvida agora é onde Jair Bolsonaro vai cumprir a pena de quase 30 anos de cadeia. Já caiu a ficha para você que nos acompanha? Está condenado. O Jair está condenado. 3 generais de 4 estrelas condenados por golpe de Estado, um almirante, ex-chefe da Marinha, também condenado. Tudo isso a partir de agora aqui no ICL Urgente. A gente tem a manchete: por 4-1, STF condena Bolsonaro e mais 7 pela trama golpista. Olha aqui, vamos deixar aqui no telão a cara dos 8 condenados, né? Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, Almir Garnier, o almirante, Mauro Cid, esse escapou, né? Pegou só 2 anos, daqui a pouco nós vamos falar. Alexandre Ramagem, Anderson Torres e o general Paulo Sérgio. Jair, 3 generais, um almirante, é a turma do golpe condenada. O dia seguinte da maior notícia do ano, Bolsonaro vai mesmo para a cadeia. O líder da trama golpista foi condenado a 27 anos de prisão. A dosimetria da pena você acompanhou aqui na cobertura especial feita pelo ICL, foi sugerida por Alexandre de Moraes, o relator do caso, e depois aprovada pela primeira turma. Essa fase da dosimetria foi até bem tranquila, um ou outro ajuste apenas, né? O Bolsonaro teve um atenuante por causa da idade, ele já passou dos 70 anos, ele iria pegar por volta de uns 32. Mas com os ajustes da pena, pelo fato de ter mais de 70, acabou ficando em 27 anos e 3 meses como o líder da organização criminosa golpista. Vamos conferir esse momento histórico mais uma vez. Põe na tela, por favor. No total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa no valor de 1 salário mínimo. Fixo o regime inicial do cumprimento da pena, o regime fechado nos termos do artigo 33 do Código Penal. Você reparou aí, o Alexandre de Moraes falou em 27 anos e 3 meses, isso foi adotado, e falou na multa em dinheiro, equivalente cada dia multa a 1 salário mínimo. Só que depois o Flávio Dino pediu que isso fosse dobrado, porque o Jair Bolsonaro botou muito dinheiro no bolso com essas campanhas de Pix. Então, em vez de 1 salário mínimo a cada dia, 2 salários mínimos a cada dia de multa, né? Daqui a pouco a gente vai fazer essa conta, vai trazer tudo aqui para você. A decisão só não foi unânime porque teve um tal de Luiz Fux, né? Que decidiu não votar na pena de Bolsonaro, até porque ele tinha absolvido o Bolsonaro, ele teve a cara de pau de um dia antes, né? Condenar o mordomo e absolver o chefe, Jair. Vamos ver o que disse
Fux responsável pelo voto mais vergonhoso da história do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Entendi que não havia violência armada, entendi que não houve nenhuma ordem, nenhuma prova de ordem para aquele 8 de janeiro, entendi que a organização criminosa exigiria aquela permanência para a prática de delitos indeterminados. Então, por todas essas questões, e pela tipicidade, pelas provas exaurientes que eu me baseei, eu julguei improcedente a ação. E aí, como eu julguei improcedente, acho que é absolutamente contraditório quem julga improcedente fixar a pena. Garantiu o visto para visitar a Disney nos próximos anos e para eventualmente movimentar investimentos que possa ter nos Estados Unidos. Não estou dizendo que tenha, mas pode ser que tenha, né? Bom, como a gente viu nesses dias, o Fux livrou o Bolsonaro, só condenou Cid Braga Neto, e por ter livrado o Jair Bolsonaro, e aí ficou em 2-1 quando teve o voto do Fux, 2-1 pela condenação, estava 2-1, e aí o voto decisivo para condenar Jair Bolsonaro, mandá-lo para a cadeia, ficou para a única mulher no Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. E aí é uma espécie de justiça histórica. Olha aqui, ó, o que muita gente postou hoje nas redes, dá uma olhada no telão. Isso aqui foi a postagem da Tati Bernardi, mas muita gente postou isso hoje, no dia seguinte, no day after. Lembram da frase do Bolsonaro, o que ele dizia sobre as mulheres? Foram 4 homens. Na quinta, eu dei uma fraquejada e veio mulher. É isso, Bolsonaro. Nesse caso, a quarta era uma mulher. E, em vez de fraquejada, ela condenou você. O voto da Carmen Lúcia formou maioria e depois o Zanin deu o voto 4-1. 4 votos pela condenação, 1 voto vergonhoso. Ele podia até ter discordado, mas da maneira como fez, deixou todas as suspeitas no ar e de alguma maneira também legitimou o processo, o Fux. Mas vamos deixar o Fux para lá. O importante foi o voto histórico da Carmen Lúcia. A Laura explica melhor pra gente. Laura. Rodrigo, para você ver como o mundo capota, né? A única mulher do Supremo ficou responsável pelo voto decisivo para condenar Jair Messias Bolsonaro, que é conhecido justamente por agredir mulheres, como no caso da filha fraquejada, que você citou, mas também no caso da deputada federal Maria do Rosário. Para quem não se lembra, o Bolsonaro já afirmou que não estupraria a deputada porque ela não merecia. Um absurdo completo, né, Rodrigo? E o mais interessante é que em 2019, o ministro Luiz Fux suspendeu as 2 ações penais nas quais Bolsonaro era réu, nesse caso da Maria do Rosário, e o Bolsonaro era acusado de incitar o crime de estupro e cometer injúria. E como a história é implacável, ontem a própria Maria do Rosário comemorou a condenação do Bolsonaro. A gente vai colocar aí o vídeo na tela para quem está nos assistindo e não só ouvindo. Mas voltando para o julgamento, a Carmen Lúcia começou a votar quando o placar estava marcando 2-1, como você comentou, né, Rodrigo? E o resto é história. A gente separou aqui também o trecho do momento em que a ministra condena o Bolsonaro e os outros 7 réus da trama golpista. Vamos assistir. Ou seja, o pedido e considerando procedente para condenar Alexandre Ramagem Rodrigues pelas práticas dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Almir Garnier Santos pelas práticas dos crimes previstos também, organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio. E, como disse, a participação menor, a participação mais afastada, eu estou deixando para a dosimetria. Anderson Gustavo Torres, pela prática dos crimes também de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano. Augusto Heleno Ribeiro Pereira, pela prática dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano, inclusive qualificado com a deterioração do patrimônio. Mauro César Barbosa Cid, pela prática desses crimes, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano. Jair Messias Bolsonaro, pela prática desses crimes, liderar organização criminosa, esta é a acusação feita, este o diferencial,
de ser o líder da organização, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano, e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pela prática desses mesmos crimes, e Walter Souza Braga Neto, pela prática dos crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio. É o voto, senhor presidente. É isso, é o famoso vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo o momento em que a ministra Carmen Lúcia retoma, ela fez um voto de 1h30, 2 horas no máximo, não foi aquele voto de 14 horas do Fux, que não disse nada com nada, e condenou os 8 réus, destacando que Jair Bolsonaro é líder da organização criminosa armada e violenta e golpista. A Laura Couto trouxe agora há pouco essa simbologia, né, reforçou a simbologia de que Carmen Lúcia deu o voto decisivo, Bolsonaro detesta as mulheres, já disse que não estupraria a Maria do Rosário porque ela não merece. Quem inocentou o Bolsonaro na ação da Maria do Rosário contra essas afirmações absurdas foi o Fux, que ontem saiu derrotado, abraçado, rolando na lama com os golpistas. Então tem essa simbologia. E a simbologia maior, um voto sereno, sóbrio e firme da única mulher do Supremo, mandando Jair e os outros golpistas para onde merecem. O julgamento inteiro foi marcado por uma simbologia muito forte. Além dessa questão das mulheres, Jair Bolsonaro foi condenado justamente na data em que se completam 52 anos do golpe militar no Chile. Um episódio sempre exaltado pelo próprio Bolsonaro. O 11 de setembro no Chile é a data em que o Pinochet, general que virou ditador sangrento, derruba o presidente Allende e impõe uma ditadura. 11 de setembro de 73. O Allende foi derrubado e assassinado e morto dentro do Palácio La Moneda, em Santiago. O golpe tirou Salvador Allende do poder e instaurou a ditadura do Pinochet. Ficou marcada como uma das mais violentas da América Latina. Agora o Brasil tem o seu próprio 11 de setembro, para exaltar não estas cenas aqui, ó, terríveis, de bombardeio e de golpe. O 11 de setembro do Brasil agora fica marcado para exaltar a democracia e a reação a um golpe que poderia ter nos levado a uma outra ditadura sangrenta. Simbologia também. 11 de setembro passa a ser o dia da defesa da democracia e da punição para os golpistas no Brasil. A maioria dos ministros do STF entendeu que Bolsonaro liderou uma organização criminosa que tentou abolir violentamente o Estado Democrático de Direito e tentou dar um golpe de Estado. São 2 crimes diferentes. Isso ficou, entrou no debate e ficou estabelecido. 2 crimes. Bolsonaro foi considerado culpado também por dano ao patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e organização criminosa, sendo o líder desta quadrilha. Na decisão, Jair vai ter que pagar também, você viu aí, 124 dias de multa, e aí foi reajustado. São 124 dias multa no valor de 2 salários mínimos por dia. 2 salários mínimos por dia. Está aqui na tela a condenação completa. São 27 anos e 3 meses que ficaram divididos assim, ó. 24 anos e 9 meses em regime fechado de prisão, 2 anos e 9 meses de regime semiaberto ou aberto de detenção, além dos 124 dias multa no valor de 2 salários mínimos por dia. A gente fez uma conta aqui, com os valores de hoje, quase R$400 mil, cerca de 1% da quantia que o Bolsonaro recebeu só naquelas doações do Pix. Uma multa muito mequetrefe para quem juntou tanto dinheiro fazendo a propaganda golpista. 27 anos. Eu vi algumas pessoas falando, dá 27 e 3 meses. Será que não foi pouco? Eu não considero assim. Para um homem de 70 anos, uma pena de 27 anos, eu achei que ficou uma pena de bom tamanho e, aliás, segue a norma, segue o que está no Código Penal para os vários crimes pelos quais ele foi condenado. A gente pode botar aqui na tela de novo, só os crimes, rapidinho, a próxima tela que nós temos nas nossas artes que foram feitas aí, olha aí. Só para você lembrar, tá? Organização criminosa, 7 anos e 7 meses. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 6 anos e 6 meses. Golpes de Estado, 8 anos e 2 meses. Dano qualificado, 2 anos e 6 meses.
e deterioração do patrimônio tombado 2 anos e 6 meses, totalizando 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado. E agora, né, a gente tem que saber onde ele vai cumprir essa pena. Mas está aqui o quadro do Bolsonaro, o principal condenado nesse dia importantíssimo, no 11 de setembro da democracia brasileira. Vamos para os outros golpistas, só para fazer o resumo, você acompanhou, mas vale a pena ver de novo. Vamos lá. Em ordem decrescente de culpabilidade, está aí na tela, General Braga Neto, o segundo na escala golpista, né? Ele foi condenado a 26 anos de prisão, general 4 estrelas, vice na chapa do Bolsonaro, já está preso, né, preventivamente durante o processo, levou 26 anos de prisão. O próximo na linha golpista, Anderson Torres, olha aí na tela o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, levou 24 anos de prisão, Anderson Torres. Aquele que desapareceu no dia do 8 de janeiro, sumiu. Ele tinha virado secretário de Segurança no DF, desapareceu para não deixar rastro. O próximo, Almirante Almir Garnier, chefe da Marinha, que disse: coloco as minhas tropas à disposição para o golpe, presidente, segundo o relato de várias testemunhas. 24 anos de prisão para o almirante. Próximo na linha, esse aqui é bom a gente ver na tela como condenado. General Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, falastrão, foi assessor de Silvio Frota na ditadura militar, comandou as tropas brasileiras no Haiti, é acusado de massacres lá contra a população civil. 21 anos de cana para o general Augusto Heleno. Só não levou mais porque já está acima dos 70 também. Próximo na lista aqui, General Paulo Sérgio Nogueira, está aí na tela, ex-ministro da Defesa, condenado a 19 anos de prisão. O Alexandre Moraes propôs 20, na última hora o Dino falou, não, mas ele mostrou que na fase final ali ele até tentou demover o Bolsonaro do golpe, participou do começo, se arrependeu pela metade, então ficou com 19. General 4 estrelas, foi comandante do Exército, 19 anos de cadeia para ele. Deputado federal Alexandre Ramagem é o próximo da fila, tá aí o Ramagem, condenado a 16 anos de prisão, e para esse aqui vale lembrar que 2 dos crimes, ele não foi julgado por 2 deles, por ser deputado federal. Mesmo assim, pegou 16 anos de cadeia e há o pedido para que ele perca o mandato na Câmara Federal. Por último, Mauro Cid, tenente-coronel, ajudante de ordens, delator, traidor do esquema golpista, participante do esquema golpista. Para esse aqui, a trama saiu barata, né? O barato aí para ele, 2 anos e regime aberto. Ele pegou 2 anos porque fez o acordo. E os ministros todos disseram, a gente pensava numa pena mais alta, mas como o acordo com o Ministério Público previa pena de até 2 anos, se a delação fosse substanciosa, os ministros entenderam que foi, e aí o acordo teve que ser mantido, prisão, pena de 2 anos em regime aberto. Esse aí ficou barato para ele, ficou barato para o Mauro Cid. Está feita a lista dos condenados por atentar contra a democracia, Bolsonaro a caminho da prisão. O Supremo estima que o ex-presidente começará a cumprir pena em regime fechado ali por dezembro. É o que está na nossa manchete aqui no ICL Notícias. Ou seja, pode ser que a gente ganhe um presentinho de Natal antecipado. O N2, que vem logo aqui depois, está com uma manchete assim, chega logo dezembro, chega logo Natal, né? Porque daí o presente antecipado pode ser Jair já pagando pelo que ele fez. Lembrando que dos 27 anos, serão 24 anos e 9 meses de reclusão. O restante é detenção, mas é cadeia. Laura, mais detalhes com você. Rodrigo, Bolsonaro atualmente está em prisão domiciliar e ele só deve ser preso nesse regime fechado depois do fim do processo, quando a defesa não tiver mais recursos para apresentar para o Supremo. Por isso, a expectativa dentro do STF aponta para um limite de dezembro, como você citou, mas a prisão pode ocorrer antes, caso a duração de cada etapa dos recursos seja menor. Agora, sobre os detalhes da prisão em si, os réus não devem ficar em celas comuns, Rodrigo. Isso porque, de acordo com o Código de Processo Penal,
constitucional, os oficiais do Exército têm direito a uma prisão especial. E o núcleo 1 da trama golpista, o núcleo crucial, que foi condenado ontem, tem 5 militares do Exército, 1 da Marinha e 2 delegados da Polícia Federal, que também podem ser beneficiados por essa restrição aí na prisão. O Braga Neto, por exemplo, ele está preso desde o ano passado, em dezembro, numa cela especial na 1ª Divisão do Exército do Rio de Janeiro, com direito a armário, geladeira, ar-condicionado, televisão e banheiro exclusivo. Além disso, o Braga Neto tem direito a 4 refeições por dia, Rodrigo. Eu achei conforto demais, nem eu faço 4 refeições por dia. Mas no caso do Bolsonaro, o ex-presidente pode ser preso na Papuda, numa cela especial, na Polícia Federal, como o presidente Lula ficou preso, no Exército, ou continuar em prisão domiciliar, que é algo que a defesa do Bolsonaro vai tentar correr atrás. Pois é, 4 refeições por dia, o Braga Neto vai sair mais gordinho da cadeia. Vamos falar mais sobre a defesa do Bolsonaro. A Laura explicou aí, eles vão tentar vários recursos. Os advogados informaram que vão recorrer por essa condenação na primeira turma, né? Em nota, os advogados Celso Vilardi e Paulo Bueno afirmaram que irão entrar com um recurso contra a decisão, inclusive em âmbito internacional. É direito deles, pessoal. Isso aí é para mostrar ao mundo que foi um julgamento feito na ordem democrática. Não é o julgamento da época da ditadura. Não é pendurar no pau de arara e fuzilar ou torturar. É com advogado, com direito a recurso. Os advogados classificaram as penas como absurdamente excessivas e desproporcionais. A gente tem aqui um trecho da nota dos advogados. É importante ouvir sempre os argumentos de quem é condenado. Numa democracia é assim. Quem perde tem o direito de se manifestar e de protestar. Faz parte. Está aqui, ó. A defesa do ex-presidente recebe a decisão da primeira turma com respeito. Isso é importante, os advogados. Contudo, não pode deixar de manifestar profunda discordância e indignação com os termos da decisão majoritária. Nesse sentido, continuaremos a sustentar que o ex-presidente não atenta contra o Estado Democrático, jamais participou de qualquer plano e muito menos dos atos ocorridos em 8 de janeiro. Está aí feita a defesa. Laura, você tem aí detalhes sobre as defesas dos outros, né? Rodrigo, as defesas dos outros réus também vão poder apresentar os chamados embargos de declaração, que a gente já comentou aqui, né? E eles podem ser feitos a partir da publicação do acórdão com a decisão final. E esse recurso tem o objetivo de esclarecer omissões e contradições no texto final do julgamento. Mas, em geral, esse tipo de recurso não tem poder para reverter o resultado do julgamento e costuma ser rejeitado. Só que ele pode adiar aí a data da prisão. E os embargos são julgados pela própria primeira turma do STF. Explicando aqui, para conseguir que o caso fosse julgado novamente para o plenário, que é o que os advogados do Bolsonaro querem, os acusados precisavam obter pelo menos 2 votos pela absolução, ou seja, um placar mínimo de 3-2, o que não aconteceu porque só o ministro Fux divergiu do Moraes naquele voto interminável de 13 horas, Rodrigo. Muito bem explicado, então. O recurso que virá, e é direito de todo mundo, embargo de declaração. Todos os advogados primeiro têm que publicar o acórdão, né, com o resultado, aí eles podem embargo de declaração. Depois disso, eles teriam direito a um embargo infringente, que é o nome pomposo que se dá, ao plenário, se tivesse sido 3-2. Como foi 3-1, provavelmente não tem esse embargo infringente. Por isso que até dezembro, presentinho de Natal, o Jair Bolsonaro e os outros réus, né, terão os casos aí transitados em julgado, ou seja, terminou toda a chance de recurso e aí cumpra-se a pena. Vale lembrar que Bolsonaro ainda tem outros processos na justiça, corre sério risco de ser condenado de novo. Ele é alvo de outras 7 investigações no STF, entre elas aquela em que é acusado de obstruir a justiça em parceria com o filho Eduardo, né? E teria enviado dinheiro para bancar a estadia do filho, que continua atacando o Brasil e tentando embaralhar o processo com o apoio dos Estados Unidos. Então, tem mais processo vindo aí para o Jair Bolsonaro, e não é só esse, hein? Não é só esse da obstrução de justiça. Lembra pra gente, Laura, quais são? Rodrigo, eu trouxe aqui alguns destaques pra gente relembrar. Em julho do ano passado, o Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal por um suposto esquema de venda de presentes recebidos pela presidência durante o governo do Bolsonaro. Aquele famoso caso das joias, né, Rodrigo? O processo ainda está na PGR, que ainda não decidiu se vai apresentar uma denúncia. Agora, um outro caso da pandemia, né? Em 2022, a Polícia Federal afirmou ao STF que o Bolsonaro cometeu incitação ao crime durante a pandemia por estimular as pessoas
pessoas a não usarem máscaras, além de provocar alarme ou perigo inexistente quando ele associou o uso da vacina da Covid-19 com o desenvolvimento do vírus da AIDS, Rodrigo. Muito sério isso. E em 2023, a PGR pediu o arquivamento do caso, mas ainda não houve decisão do relator do caso, Alexandre de Moraes. Só para finalizar aqui, o caso da BIM Paralela. No mês passado, a Polícia Federal confirmou o envolvimento do Bolsonaro no esquema de espionagem ilegal da BIM, mas apesar dele ter a participação apontada pela polícia, o ex-presidente não foi relacionado na lista dos indiciados, porque ele já respondia pela mesma acusação no STF na ação da trama golpista. Parece que o Bolsonaro quer gabaritar o Código Penal, né, Rodrigo? Gabaritou. Não sei se vai ser julgado por todos, mas tá perto de gabaritar. Olha, o projeto de lei da anistia ganhou um novo fôlego com essa condenação ocorrida ontem no STF. Eu vou passar rápido por isso, pessoal, porque acho que hoje não é dia de ficar dando bandeira para a anistia dos bolsonaristas. A anistia é jornalista e a gente tem que acompanhar os fatos como eles são. Eles vão tentar anistia, mas eu vou passar só fazer esse registro. Eles estão concentrando os esforços na aprovação da anistia por acreditar que é o último bote salva-vidas de Jair contra a prisão em regime fechado. Ao longo da semana que vem a gente vai acompanhar mais de perto esse assunto, mas eu queria trazer uma outra coisa importante, a repercussão do caso. O Brasil não vai se ajoelhar para as ameaças feitas por Donald Trump, mesmo com Bolsonaro condenado pelo STF. Eu vou falar do presidente Lula. Ele disse que não teme novas sanções por parte dos Estados Unidos e que, caso isso ocorra, vai responder ao governo norte-americano na medida. Vamos ver o que o Lula falou? Está aqui na tela, foi numa entrevista à Bandeirantes, à TV Bandeirantes. Eu não temo novas sanções, as acusações são todas falsas, não tem déficit comercial, é a arrogância dele, do Trump, não querer que a justiça brasileira julgue alguém que cometeu um crime. O presidente de um país não pode ficar interferindo nas decisões de outro país soberano. Se ele vai tomar outras atitudes, é um problema dele. Lula também rebateu a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, que disse que o Trump está disposto a usar até meios militares para proteger o que ela chama de liberdade de expressão. Eu não sei, é para proteger golpista, né? Nas palavras de Lula, os Estados Unidos, abre aspas, precisam saber que não estão tratando com uma republiqueta de bananas. Vale lembrar que após a decisão do Supremo, Trump chegou a afirmar que ficou muito surpreso, foi muito surpreendente para ele. Estão fazendo com o Bolsonaro o que não conseguiram fazer comigo nos Estados Unidos. É por isso que ele ficou surpreso, né? E lá nos Estados Unidos, o traidor da pátria, Eduardo Bolsonaro, se manifestou ao ver o pai condenado. Laura Cocho tem detalhes sobre o Dudu Bolsonaro lá nos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro surtou de novo. O filho 03 do Jair, que fugiu para os Estados Unidos, ameaçou o Moraes e os outros ministros do STF de novas sanções. Parece dia da marmota, Rodrigo. O Eduardo compartilhou um post do secretário do Estado norte-americano, Marco Rubio, e o Rubio ele prometeu nesse post uma resposta ao resultado do processo contra o Bolsonaro. Ele diz o seguinte: as perseguições políticas do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos vão responder de forma adequada a essa caça às bruxas, Rodrigo. É isso, olha, não é só o Eduardo, o outro filho, o Flávio Bolsonaro, que está aqui no Brasil, xingou Alexandre de Moraes de psicopata e defendeu a aprovação de uma anistia ampla e irrestrita. E eu acho que quem vai precisar de tratamento são os filhos, é a família inteira que não está se conformando com a condenação do pai, Jair Bolsonaro. Então a gente dedicou esse dia, essa edição do ICL Urgente, à repercussão, à retomada, uma espécie de vale a pena acompanhar de novo tudo que se passou no Brasil nesse 11 de setembro histórico de 2025. Só um registro muito rápido, né? A gente tem que seguir acompanhando o que acontece nos Estados Unidos, o radicalismo, a radicalização. Hoje, as autoridades norte-americanas prenderam o suspeito de ter assassinado Charles Kirk, um ativista de extrema-direita dos Estados Unidos. Está aí na tela o rapaz que foi identificado como Tyler Robinson, um cidadão de 22 anos que teria feito os disparos que mataram Kirk, que é um líder da extrema-direita. Foi um caso, é uma cena terrível, atingido no pescoço. O líder de extrema-direita, que foi morto, incentivava o uso de armas, tinha um discurso racista e acabou morrendo assassinado. O responsável pelos disparos foi preso hoje. Radicalização crescendo lá nos Estados Unidos, que ameaçam também o Brasil. Obrigado, Laura, pela companhia nessa sexta-feira histórica em que o Brasil comemora
punição para os golpistas. Laura. Obrigada, Rodrigo. Boa sexta-feira para você e todo mundo que está nos assistindo. É isso aí, gente. Olha, falando em punição para o golpista, não perca, em domingo, 8 horas da noite, o lançamento do novo documentário original do ICL, O Fim de Bolsonaro, como a democracia brasileira venceu o golpe. Um dossiê sobre o fracasso dos golpistas, com os detalhes dessa tentativa de ruptura democrática. A gente reuniu documentos, provas, depoimentos, incluímos também a parte final do julgamento. A nossa equipe está trabalhando ainda hoje para atualizar até o finzinho O Fim de Bolsonaro. Você participa domingo, não perca, 8 horas da noite, a exibição do documentário e depois um debate com Edu Moreira, Elô Vilela, Juliana Dalpiva, Demore e Chico Sá, ao vivo nos estúdios do ICL. Valeu, gente. Daqui a pouco vem o N2 por aí. Eu vou lá no estúdio com a Gabi, com a nossa equipe toda. Valeu. Até mais. Até segunda. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.